Encontros, Episódio 3. Jesus e o chefe dos cobradores de impostos. Olá, tudo bem? Estou chegando com uma série Encontros. Hoje, episódio 3. Uma série que mostra na Bíblia as transformações que pessoas que se encontraram com Jesus no Novo Testamento tiveram. Este personagem de hoje que se encontrou com Jesus, eu vou dizer que muita gente já ouviu falar deste personagem, ou pelo menos já cantou sobre este personagem, ou ouviu uma música sobre este personagem, ou esta pessoa. Há um pouco mais de 10 anos atrás, Regis Danesi fez uma música que foi muito sucesso. Faz um milagre em mim. Essa música falava do encontro que Zaqueu teve com Jesus. A palavra de Deus diz no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10, o seguinte: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Eu ouvi muita gente falar que Jesus Cristo só andava com os pobres, ou só os pobres andavam com Jesus. E percebemos aqui que Zaqueu era um homem muito rico. Ele era o chefe, o superintendente dos cobradores de impostos. Certamente era muito rico. E cogito dizer que talvez Zaqueu fosse até mesmo chefe do Mateus. Mateus era um discípulo de Jesus que, antes de se tornar discípulo, ele era cobrador de impostos, deixou tudo de lado e seguiu Jesus. Mas isso são cogitações. O importante aqui é que Zaqueu ouviu falar de Jesus e decidiu que queria ver Jesus. Mas ele tinha um pequeno problema, ele era muito pequeno. E ele então correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava, ou um sicômoro. Algumas versões falam que é a mesma planta, uma planta que tinha muitos galhos, muitos deles baixos, e era fácil de subir. Mas para surpresa de Zaqueu, Jesus o percebeu, e Jesus então chegou debaixo daquela figueira brava e disse: Zaqueu, me convém hoje comer na sua casa. Zaqueu ficou com uma alegria tamanha, disse: mas eu quero que o Senhor entre na minha casa. E Jesus acompanhou Zaqueu até a sua casa. E ali começou a transformação daquele homem rico, daquele homem cheio de posses. A partir do momento em que Jesus entrou na casa de Zaqueu, as mudanças começaram. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, escute, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres.
E ele disse: se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Esta era uma lei dos Levíticos. Se você roubasse, se fosse pego ou se caísse em si, você teria que devolver 4 vezes mais do que você tinha roubado. E tinha uma outra questão também. Zaqueu, ele era descendente do povo de Israel. Então a maioria tinha aquele homem como um traidor. E todos ficaram resmungando do lado de fora quando Jesus entrou naquela casa. Olha só, este homem come com o pecador. Este homem se assenta com o pecador. Este homem entra na casa de um pecador, uma pessoa que traiu os seus. Mas Jesus entrou, não só entrou, como transformou a vida de Zaqueu. E Jesus, ouvindo aquilo, disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Este homem também é descendente de Abraão, mas a salvação entrou na casa daquele homem que teve transformação de vida com a presença de Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Jesus veio buscar aquele que está perdido. Zaqueu recebeu Jesus. Zaqueu foi transformado por Jesus por toda a sua vida. Eu não sei se ele chegou a devolver algo que tivesse roubado. Muitos estudiosos dizem que sim, porque ele disse: se por acaso eu roubei alguém, eu vou devolver. Foi a promessa que ele fez a Jesus. E a questão da gente chamar ele de ladrão, ou as pessoas chamarem ele de ladrão, é pela posição dele de cobrador de impostos. Os impostos geralmente eram de forma excessiva. Isso fazia, na visão das pessoas, que os cobradores de impostos fossem todos ladrões. Enfim, houve conversão, houve salvação na casa de Zaqueu. E na sua casa? E você tem vontade de conhecer Jesus? Você já ouviu falar de Jesus, mas não tem vontade de ir a uma igreja, não tem vontade de ir a algum lugar ou de perguntar para alguém? Então eu vou te falar o seguinte: pega a sua Bíblia. Ah, não tenho Bíblia? Pega o seu celular. Procura a Bíblia. Entra no seu quarto, se ajoelha, conversa com Deus, diz: Deus, eu quero conhecer Jesus, me apresenta a este Jesus. E certamente, com a leitura da Bíblia, você vai conhecer Jesus. Mas se você não gosta de ler, manda mensagem para alguém, manda para mim, manda para alguém que você conheça, que tenha estudado a Bíblia. Vá a uma igreja também onde se sabe que a mensagem naquele lugar e que aquele lugar, as pessoas que estão ali são cristocêntricos, que tem Jesus no centro da pregação. E o convite de hoje é: faça como Zaqueu, procure Jesus, convide ele para entrar em sua casa, convide ele para sentar com você à mesa, convide ele para transformar a sua vida e a vida dos seus familiares. Confesse a ele as suas fraquezas, como Zaqueu fez. Distribua com as pessoas a bondade. Tenha uma vida transformada por Jesus, como Zaqueu. Como diz aquela música: quero subir o mais alto que eu puder. Faz um milagre em mim, faz um milagre na minha família, faz um milagre nos meus. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, em o nome de Jesus.